Entramos aqui ao vivo no Instagram. Nós já vamos começar aqui com a nossa formação do Porto Real. Quem chegou aqui, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje de autoridade. Vamos falar sobre questões muito práticas para a gente colocar já no nosso dia a dia, tá bom? Nós já vamos entrar aqui na formação com o pessoal da escola também. Cláudia, você tá aí? Será que a gente já pode começar? Queria saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem aqui, gente? Sim. Então, ótimo. Eu vou fixar aqui. Peraí, como é que estão aqui? Então, lembrando todo mundo deixar os seus microfones fechados. Depois a gente vai abrir, não é, para vocês, se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá bem? E qualquer coisa também a gente tem o chat aqui. O pessoal já tá colocando aqui que o som tá bom, estão me vendo bem. E vamos começar. No final, hoje a gente também vai ter... Ai, me perdi aqui, gente. Pronto, voltei. No final, hoje a gente vai ter um sorteio também, um sorteio de um livro. Se bem que a gente vai fazer o sorteio depois, né? Mas é só para lembrar para vocês. Quem estiver aqui acompanhando a gente vai sortear. A gente vai sortear o livro. Deixa eu dar um pin aqui na minha imagem, senão ficou muito pequenininha. Eu mesma não me vejo. Então, quem tiver com o microfone aberto, vamos fechar. Espero que vocês estejam todos empolgadíssimos com a nossa formação de hoje, né? Essa formação, ela é... Peraí que tem microfone aberto aqui. Cláudia, vê se você consegue desligar para mim, fechar os microfones, por favor, de todo mundo. Então, essa formação de hoje, ela é uma continuação, não é, da nossa formação do mês passado, né? Nós falamos em autoridade, tinha algumas questões práticas aí de autoridade. Peraí, só um minutinho, gente, que ainda tem. Adriana, se eu fechar todo mundo fecha o teu também. Mas você não consegue fechar, dá pra fechar um por um, Cláudia, não dá não? Ah, vou tentar aqui. Vai entrando em um por um e vê que alguém esqueceu o microfone aberto aí, tá? Então a ideia hoje é a gente dar continuidade à nossa formação do mês passado. Eu já tinha falado algumas questões práticas aí para vocês receberam um material também, não é, para orientar a conversa dos pais, né, para orientar aí os planos de ação para colocar com as crianças. E faz parte, né, da continuidade dessa formação, atividades mais práticas, ideias mais práticas para vocês. E por que isso? Que é para vocês não terem o mínimo de desculpas para dizer que não consegue exercer autoridade em casa. Para dizer, não, mas com meu filho acontece isso, acontece aquilo outro e eu não consigo, não é, fazer de fato. Eu não consigo vestir a carapuça ali e na hora exercer a minha autoridade, tá? Então, no final, né, amanhã, vocês do colégio vão receber um materialzinho também impresso, tá? Com toda a sequência, com todo o resumo da nossa aula de hoje, tá? Então, tem bastante coisa, vocês não precisam se preocupar em fazer grandes anotações, tá? É importante que vocês prestem atenção. E a nossa aula hoje, ela tá bem extensa. Então, por isso que a Adriana não vai enrolar muito aqui, não, porque senão a gente vai ficar aqui até a meia-noite, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular aqui o detalhe de autoridade. Por que a gente está falando em autoridade? Porque nós somos pais que queremos apoiar o crescimento dos nossos filhos. Queremos apoiar o desenvolvimento dos nossos filhos, que eles cresçam bem, né? Então, a gente vai orientar esse crescimento. Então, por isso que a gente precisa, né, ter autoridade. Então, em geral, pais inseguros, tá,
que não sabem o seu papel, que ficam perdidos no seu papel, adotam atitudes submissas, acabam sendo submissos aos filhos. Os próprios filhos acabam mandando em casa, fazendo o que querem. No outro extremo, nós temos os pais agressivos. Os pais agressivos são tão seguros de si, né, mas não têm flexibilidade nenhuma, que eles tomam atitudes dominadoras, tá? Só que nós aqui, nós estamos, né, na busca de exercer a nossa autoridade de uma forma assertiva, de uma forma firme, mas ao mesmo tempo carinhosa e flexível, tá? E como é que a gente vai chegar nisso? Então, nós temos aqui 4 linhas de atuação que eu vou conversar com vocês, tá? A primeira linha de atuação é estabelecer as regras do jogo, né? Existe um jogo no nosso relacionamento. O nosso relacionamento, ele precisa ter regras. E ninguém entra num jogo sem conhecer as regras desse jogo. Então, isso precisa estar claro, né? Nós, pais, somos os donos da bola. Nós somos os donos do jogo. Então, nós estabelecemos essas regras. Então, a gente vai falar primeiro disso. Depois, a gente vai falar na prática o que a gente não deve fazer. Que obstáculos que nós temos que vencer e não fazer nessa relação de autoridade com os filhos no dia a dia. Depois eu vou comentar com vocês estratégias de uma comunicação eficaz. Como é que eu me comunico com o meu filho de forma a conseguir, de fato, a obediência dele, a correspondência dele. E depois, como é que nós podemos respaldar toda essa nossa comunicação, mas com ação, tá? Então a gente comunica, mas também a gente age, ok? Então nós vamos começar com as regras do jogo. Então quando é que a gente define regras do jogo, tá? Primeiro, a gente vai observar em casa numa situação de desobediência já arraigada. Então tem determinadas situações que meu filho sempre desobedece. Né? Em relação àquilo, ele está sempre desobedecendo. Né? Ele nunca senta para jantar. Né? É uma confusão, uma bagunça na mesa. Né? Ou então ele nunca consegue arrumar o quarto. Ele está sempre brigando com o irmãozinho. Então, se a gente tem uma situação de desobediência já consolidada, ou algum comportamento inadequado que a gente queira ajustar, aí a gente vai estabelecer as regras do jogo. Ou seja, quais as regras de comportamento que a gente gostaria, né, que os nossos filhos, que o nosso filho passe a seguir, né? Muito bem. Então, eu identifiquei essa situação, né? E vou estabelecer as regras do jogo, mas como é que eu começo isso? Então, primeira coisa, eu vou conversar com meu filho, né? Como é que eu vou colocar isso para ele? Então, primeiro, com muita tranquilidade. Eu não posso chegar brigando, eu não posso chegar gritando, eu não posso querer colocar as regras do jogo na hora que o caldeirão está fervendo, né? Eu tenho que esperar um momento de tranquilidade para poder conversar com ele. Então, eu vou ficar tranquila, eu vou olhar nos olhos, eu vou conversar num tom sério, tá bem? E somente com a criança que eu quero melhorar a conduta. Então eu tenho 3 filhos em casa, né? Mas tem uma conduta do filho do Joãozinho que eu quero melhorar. Eu não vou conversar com todos os filhos, eu não vou conversar com todo mundo, né? Eu vou conversar apenas com o Joãozinho. E aí eu vou apresentar de uma forma muito clara para ele o que eu quero, tá bem? E vou envolver o Joãozinho nesse processo, tá? E depois dessa conversa onde eu envolvo o Joãozinho, eu produzo um material, eu produzo um esquema concreto, um esquema que vai concretizar, de fato, para o Joãozinho, aquilo que nós estabelecemos, aquilo que nós conversamos. Ah, Adriana, mas o meu Joãozinho, ele só tem 2 anos, não dá para conversar assim com ele. Dá para estabelecer regras. É lógico que a gente não vai, né, dar todas as justificativas para uma criança de 2 anos, não tem grandes conversas, mas dá para chamar perfeitamente a sua criança de 2 anos, olhar nos olhos dela, tá certo?
e definir qual o comportamento que você espera dela, tá? Então, essa conversa é uma conversa que vai acontecer em 5 etapas, tá? Não precisa anotar agora, vão me acompanhando, porque depois vocês vão receber esse material, tá bem? Então, primeira etapa, né? A gente vai conversar com a criança e vai apresentar para ela, né, a constatação do comportamento inapropriado. A gente vai falar, olha, eu estou vendo que o seu comportamento não está bom, não está adequado nessa situação. E aí, então primeiro eu constato o problema para ela. Depois, segundo passo, eu explico, né, que isso não é bom para a criança e não é bom para os envolvidos. Então, se é uma questão de briga com o irmão, não é bom para a criança, não é bom para o irmão, não é bom para a mamãe. Se é uma questão na hora do jantar, que ele acaba que atrapalha o jantar de todo mundo, então eu vou falar, olha, esse comportamento ele não é apropriado, tá certo? E ele não é bom para você, nem para a mamãe, nem para os irmãos, nem para todo mundo, tá bem? Muito bem. Terceiro, né? Eu vou explicar qual a norma que vai ser seguida. Então, eu constatei um mau comportamento, eu mostro para ele que aquilo não é bom para ele, não é bom para o restante da família, e aí eu vou passar e vou definir para ele, olha, a sua conduta a partir de agora deverá ser essa. Definir a regra, tá certo? Depois, quarto passo, eu vou explicitar a consequência da desobediência da norma. Então, se essa norma não for seguida, se você não se comportar dessa forma que eu estou esperando, né, vai acontecer alguma coisa. Isso vai ter alguma consequência. Dependendo da idade da criança, essa é a hora que a gente pode envolver a criança e perguntar para ela, né, o que você acha que pode, né, que pode acontecer? Né? O que você acha que seria justo da gente cobrar aqui de você, né, para que você possa colaborar aqui nesse momento? Dependendo da idade, não dá para ter muita conversa, né? O que a gente pode simplesmente dizer, olha, a regra agora, a norma é sentar para jantar, e se você não sentar na hora certa, né, significa que você de fato não quer jantar e você não vai atrapalhar a família, logo eu vou tirar o seu prato e você não janta com a família nesse dia, né? Você vai ficar sentado olhando a família jantar, ou você vai para o quarto e vai esperar a família terminar de jantar. Tá certo? Ou cada um vai pensar, cada um conhece o seu filho, vai pensar numa consequência para aplicar para a criança. Agora, essa consequência da desobediência, ela tem que ser, né, uma consequência lógica, uma consequência que esteja diretamente ligada àquele tema, àquela circunstância. Tá certo? Eu não vou estabelecer a consequência da criança, sei lá, vai perder a brincadeira no parquinho amanhã se toda vez que você não sentar para jantar. O que tem a ver a brincadeira do parquinho amanhã com sentar para o jantar? Né? O que ele pode perder de repente, olha, se você está enrolando muito aqui para jantar, vai perder o tempo da leitura depois no quarto, né? Porque o tempo que a gente tinha para ler, infelizmente você usou todo esse tempo para jantar, ok? Então, essa consequência, ela tem que ser lógica, ela tem que estar atrelada, né, àquele momento, àquele processo. Depois, para encerrar a quinta etapa do estabelecimento das regras, né, a gente vai reforçar que a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente ama o nosso filho e porque a gente quer o melhor, e o que a gente quer é o melhor para ele, tá certo? Então, recapitulando, a gente constata o mau comportamento só com a criança, com tranquilidade, olhando nos olhos, com um tom firme, sério, tá? Não é bravo, tá? A gente explica por que aquilo não é bom para a criança, nem bom para as pessoas que estão envolvidas. A gente explicita a norma, a gente explicita aquilo que a gente quer que ele passe a fazer, né? A gente explicita a consequência caso ele desobedeça, não cumpra essa norma, e no final eu falo, olha, eu faço tudo isso,
nós estamos estabelecendo essa regra. Por quê? Porque nós te amamos, porque nós queremos o melhor para você. E você ficar sem jantar, e você bater no seu irmão, e você não tomar banho, o que quer que seja, não é bom para você. Então a criança precisa ouvir que aquela regra é algo que é bom para ela. Que nós estamos fazendo isso, estabelecendo isso, porque nós a amamos, ok? Então aqui eu vou dar, né, um exemplo de um diálogo, tá? Um diálogo em função de briga de irmãos. Então o primeiro passo, a mãe chega e fala, olha meu filho, nós temos observado que você não tem conseguido brincar direito com seu irmão, tá? Isso não é bom, nem para você e nem para ele. Então, não permitiremos de forma alguma que você bata no seu irmão. Então, é a regra. Não tem mais, não se bate mais irmão nessa casa. Caso isso volte a acontecer, você passará o resto do dia no seu quarto. Tá? Se você não sabe conviver, você sai do convívio, tá? E aí, finalizando com a quinta etapa, gostamos muito de você para permitir que você faça essas coisas impróprias que prejudicam você e toda a família, tá certo? Então é lógico que essa conversa, ela precisa ser pensada antes pelos pais, né? Cada uma dessas etapas vai ser pensada, vai ser discutida entre os pais para a gente poder colocar, né, para a criança. Se a criança é muito pequenininha, não tem grandes conversas, né? É pá, 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 né? Isso não está certo, o que você está fazendo. Você não pode bater, né? Uma criança de 2, 3 anos. Você não pode bater no seu irmãozinho bebê, né? Ele chora, isso faz ele sofrer, isso também não é bom para você. A partir de hoje não se bate mais no irmãozinho. E se você bater, você vai perder o direito de conviver com ele por um tempo. Você vai ficar sozinho no seu quartinho. E a mamãe tá fazendo isso tudo por quê? Porque a mamãe te ama, tá bem? Dá um abraço aqui, querido. Tenho certeza que você vai conseguir, né? Pelo menos você vai se esforçar muito para seguir essa nossa regra aqui de casa, tá certo? Então, isso. E a gente vai mostrar para a criança, tá? Que a consequência, né? Ela depende apenas da escolha da criança. É a criança que está escolhendo não obedecer. Se a regra é clara, se a regra já foi colocada, tá certo? Se a criança não cumpre, é escolha dela. Não é você que está colocando a criança, não é, sem jantar. Não é você que está escolhendo mandar o seu filho para o quarto. Foi ele que escolheu isso. Porque ele poderia ter escolhido diferente. Era só ele ter escolhido o quê? Seguir a regra, seguir o combinado. Como ele não seguiu o combinado, você precisa colocar em prática o combinado, a sua parte do combinado, tá certo? Então, isso tira também da gente o peso da criança pensar, ah, não, a mamãe que está me colocando, né, de castigo, é a mamãe que está me punindo. Não, amor, não estou te punindo, não. Eu estou te ajudando, eu quero o melhor para você. Quem escolheu isso foi você, não fui eu, tá bem? Depois, é importante que a gente coloque também para a criança como é que a gente vai acompanhar esse resultado. Às vezes a criança é maiorzinha e a gente não está em casa, a gente sai para trabalhar. E aí a criança vai ensupar para o irmão quando a gente não está em casa. E aí a gente vai falar, olha, não é porque eu não estou em casa que eu não vou acompanhar isso. Então, a fulaninha, a vovó, o papai, quem quer que esteja em casa, vai me manter informada do seu comportamento. E eu vou autorizar esta pessoa, tá certo, a fazer com que você cumpra com a consequência combinada, tá certo? E aí a gente pode, né, no final dessa conversa, montar um cartaz, né? Um cartazinho, olha, aqui em casa não se bate mais no irmão, né? Fazer algo que concretize isso, visual, para a criança, principalmente se ela for uma criança pequena, tá bem? Então, muito bem. Então, passamos aí pela primeira etapa, né? Bem concreta, estabelecer regras de jogo. Se a gente tem a regra, fica fácil da gente orientar a criança, fica fácil da criança não se perder. Ela pode fazer a má escolha, ela pode escolher desobedecer,
mas a gente está formando a consciência dela. Ela vai percebendo, de fato, eu desobedeci. E toda vez que eu desobedeço, toda vez que eu faço uma má escolha, o que acontece? Eu sofro uma consequência que é ruim para mim. Então a gente vai formando os nossos filhos. Boas escolhas, resultados positivos na minha vida. Más escolhas, eu vou ter que arcar com as consequências negativas dessas más escolhas. Ok? Muito bem. Então, segunda parte agora, tá? Vamos ver o que a gente não deve fazer na prática do nosso dia a dia, ok? Então, o que acontece? No dia a dia, é muito fácil agora, eu tranquila, aqui, à noite, 9 horas da noite, com as crianças dormindo, eu achar que eu vou conseguir estabelecer regra de jogo, que eu vou estabelecer essas normas, isso é uma beleza. Agora que eu tô sozinha, não tô no olho do furacão, né? E na hora do olho do furacão, o que eu faço, né? Qual é a nossa tendência? Quando tá o olho do furacão, a gente se sente frustrado, né? A gente fica ali, de fato, meio perdido, se sentindo impotente. E aí, qual é o movimento natural, né? Quando a gente está frustrado, impotente, é falar besteira, é gritar, né? Então, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa estar atento para não dar esse tipo de resposta, né? Esse tipo de bandeira de que, caramba, perdi, sou fraca, né? Tô aqui desesperada, tô aqui frustrada por conta do comportamento do meu filho, tá? Então, em geral, presta atenção aqui, não acordados? Todo mundo comigo aqui? Em geral, são 2 tipos de respostas que nós damos quando a gente se frustra no olho do furacão. São as respostas inseguras e as respostas agressivas, ok? E aí vamos dar exemplos dessas respostas e ver como isso atrapalha esse nosso processo de autoridade, né? De levar o nosso filho à obediência. Então, quando a gente dá uma resposta insegura, tá? A gente não está transmitindo para a criança com clareza, né? O que a gente espera dela. Toda vez que a gente se comunica com a criança precisa ter claro o que eu espero dela. Que tipo de comportamento eu espero dela naquele momento. Então, eu não posso dar uma resposta que não defina esse comportamento. Que deixa esse comportamento aberto, tá certo? Que deixa a possibilidade dela ignorar o que eu estou falando. Meu filho não pode, em hipótese alguma, ignorar o que eu falo, tá? Eu preciso, né, que a criança perceba que eu estou falando, né, muito sério, que eu estou falando claramente o que eu quero dele, tá? Então, por exemplo, né, uma forma de resposta insegura são as afirmações ineficazes. Quando eu afirmo uma coisa que não serve para nada. Como, por exemplo, você chega lá no quarto, tá? Você tinha pedido pro seu filho arrumar o quartinho, ou você tinha pedido para ele estudar, ou você tinha pedido para ele fazer qualquer coisa, e você simplesmente, né, constata que ele não fez, e aí você vira e fala: mas eu não pedi que você arrumasse seu quarto, e você ainda não fez? Você fez uma afirmação, né? Eu pedi para que você arrumasse o seu quarto, e você ainda não fez. Para que serve essa desgraça dessa frase? Para mostrar que você está frustrada. Você não está orientando o seu filho em nada. Tá certo? Você está dando oportunidade dele fugir, né? Você não falou nada, você não deu uma orientação. Você simplesmente mostrou a sua frustração. Eu pedi para você arrumar e você não arrumou. Né? Que bela constatação é essa que eu fiz, que não serve para porcaria nenhuma. Então, presta atenção. Não vamos abrir a nossa boca para falar alguma coisa que não sirva. Ou que o contrário, que enfraqueça, tá certo? Que enfraqueça a nossa autoridade. A criança, né, ela vai continuar ali, sem fazer nada. E você vai continuar ali, frustrada, e falando mais uma vez: você realmente não me ouve. Que constatação bonita, né? A mãe que vira pro filho e fala: realmente você não me ouve. Realmente você não me obedece. Pronto, seu filho encheu o pote dele, né, de certeza de que é ele realmente que manda e que você já constatou que realmente é ele que manda, tá certo?
Então, muita atenção com esse tipo de afirmação. A criança, ela sabe que ela fez errado. Se ela não for uma sanguínea muito despistada, tá certo? Ela sabe que ela fez errado. Ela não precisa dessa sua constatação, tá? Se esse pedido que a gente fez, né, ele é seguido apenas de uma queixa, tá? Ele dilui a instrução que a gente deu. Ele tira a nossa força, tá? Ele permite que o nosso filho nos ignore, tá certo? Então, essa nossa indefinição, eu não falo nada, eu só estou afirmando o que ele não fez, né? Eu não estou sendo clara, não estou sendo objetiva, não estou orientando ao que ele tem que fazer agora. Então, isso abre oportunidade para ele continuar desobedecendo, tá certo? Então, muito bem. Então, primeira coisa, afirmações ineficazes. Vamos cortar isso do nosso vocabulário, tá certo? Segunda, são as perguntas ineficazes. Quando a gente chega pro filho, né, o filho tá lá aprontando, tá no olho do furacão, e a gente vira e pergunta assim para ele: ai, meu filho, por que você se comporta assim? Por que você não me obedece? Por que você não presta atenção no que eu te digo? Cara, pra que essa pergunta? Me responde. Pra que a gente tá perguntando isso? Pra ele falar: eu não te obedeço porque você não tem autoridade, meu amor. Porque sou eu que mando aqui nessa casa. Olha aí, você não tá nem sabendo mandar agora o que eu tenho que fazer? Você tá perguntando pra mim por que eu não te obedeço? Entendeu? Que autoridade é essa que você tem, minha mãe? Então a gente não faz esse tipo de pergunta pro filho. Tá bom? Por que você não presta atenção? Por que você não me obedece? Por que você não faz o que eu te digo? Né? Não tem que perguntar nada disso, tá? Porque dificilmente o filho vai chegar: não, mamãe, sabe quem é? Eu não te obedeço. Por que isso? Por que aquilo? Porque eu não tô com vontade? Não vai responder nada, né? Ele vai fazer ouvido de surdo e vai embora, tá certo? Ou então aquela típica pergunta também, né, que a gente gosta muito de fazer. Gente, eu faço, tá? De vez em quando sai, né? No olho do furacão, pelo menos saía bastante. Hoje em dia os meus já estão um pouquinho maiores, né? Mas no olho do furacão, acaba que sai, né? A criança que saiu, acabou a brincadeira, deixou o quarto todo zoneado, aquela bagunça. A mãe chega e fala: meu filho, quantas vezes eu tenho que te falar que você precisa arrumar os seus brinquedos depois da brincadeira? Quantas vezes eu vou precisar repetir isso? O que ele vai responder? 1000 vezes, mamãe, porque você não me fala de fato. Você não age de fato para que eu faça. Você fica aí, insegura, fazendo essas perguntas ineficazes, mamãe. Tá certo? Então, a gente precisa, na nossa comunicação, a gente precisa mostrar, orientar o que a criança precisa fazer. Tá certo? Eu preciso dar instrução, não preciso fazer pergunta. Quantas vezes eu preciso falar 1597, mãe? 1597. Outra coisa, né? Então, afirmações ineficazes, perguntas ineficazes. Terceiro, pedidos. Pedidos. Olha o exemplo típico de mãe desesperada sem autoridade. A mãe chega pro filho e fala: olha, tá na hora de dormir, vambora, todo mundo pra cama, tarará. Aí o filho fala: ai, mãe, não vou não, que eu não tô com sono. Tá? Aí a mãe vira pra ele e fala assim: olha, meu filho, mas já tá tarde. Mamãe tá tão cansada, filho. Vai dormir, filhinho, vai. Por favor, filhinho, vamos pra cama. A mãe tá implorando compaixão pro filho. A mãe tá pedindo um favor. Gente, filho pra cama é favor que ele faz pra gente? Ou filho comer é favor? Ah, meu filho, vai tomar banho, por favor. Que favor? Isso é obrigação dele. Eu não tenho que ficar pedindo, implorando. Tá certo? É lógico, não vou pegar um chicote, tchá-tchá, mãe, tchá-tchá, cama. Não é isso. Mas esse tipo de pedido, se a gente pede algo que é obrigação pro nosso filho, e a gente dá uma conotação de que ele está fazendo um favor pra gente, isso é reduzir a nossa autoridade lá embaixo. É tirar a nossa autoridade. Tá certo? Então, né, favor a gente pode pedir para um filho, né? Eu tô sentada aqui, eu quero tomar um copo d'água, tá certo? Tô aqui toda enrolada, meu filho, vai lá, faz um favor pra mamãe, pega um copinho d'água pra mamãe. Ele fez um favor, isso não era nem tanta obrigação dele. Saiu lá de onde ele tava, foi lá pegar água pra você. Agora,
Comer, dormir, não brigar, arrumar, tomar banho, isso não é favor, né? Isso ele precisa fazer, ok? Depois, a última forma, né, de resposta insegura, né? Essa comunicação que mostra o quanto insegura a gente está, o quanto a gente não sabe o que a gente faz na hora do olho do furacão e que é o que a gente deve evitar. É isso que eu estou conversando com vocês agora. O que a gente precisa evitar, tá? Então, a quarta coisa que a gente precisa evitar é ignorar as desobediências, tá? Quando a gente dá uma ordem para um filho e o filho não cumpre, a gente tem que tomar as medidas cabíveis, ok? Então, se a gente deu uma ordem e aquilo já fazia parte da regra do jogo, ok? Ou seja, já estava combinada a consequência, eu não vou ignorar. Eu vou botar o cumpra-se, sofra a consequência, ok? Agora, digamos, né, eu estou no meio da rua, eu estou numa situação, né, eu estou numa festa, visitando a casa de alguém, né, e eu esqueci de passar uma regra de jogo para esse comportamento de visita na casa da titia. Isso é importante. Vou fazer uma visita na casa da titia, não importa se tem 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos. Eu vou passar regras do jogo. Olha, na casa da titia podemos fazer A, B e C. Não podemos fazer D, E, F. Caso não cumpram essa regra, a consequência será tal, tal e tal. As crianças já foram avisadas. Elas já sabem. Tá certo? Então, se elas desobedecerem ali na hora, né, cumpra-se o combinado. Agora, digamos, surgiu uma situação ali, tá, que eu não havia combinado, que eu havia esquecido. Putz, nem me passou pela cabeça que isso podia acontecer. Então, o que eu faço? Fulano, vem cá. Na hora, eu estabeleço a regra. Olha só, meu filho, não quero você fazendo isso, tá? Esse comportamento, eu constato, esse comportamento não está bom, tá certo? Você está fazendo errado isso não é bom para você, nem para tia fulana ou para quem quer que seja, né? A regra vai ser essa, e se você não cumprir, a consequência será essa. Pode ir lá brincar. Ele desobedeceu, agora você pode botar para ele sofrer a consequência, porque ele já sabe. Ele já sabe, aquilo já foi combinado, aquilo já foi avisado. O que não pode é o seguinte: tá lá na casa da tia fulana, ele apronta alguma, que você não combinou nada com ele, e você parte pra cima botando uma consequência, né, firme, séria, bota de castigo, ou corta aquilo outro, mas ele não tinha nem sido avisado, ele não foi preparado, tá certo? Então a gente precisa, né, preparar as regras, por isso que as regras do jogo são muito importantes. E a gente não pode ignorar uma desobediência. Descumpriu, cumpra-se a consequência, tá bom? Então, por conta disso, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, hein? Muita atenção no que eu vou dizer agora. Por conta disso, a gente só pode dar uma ordem. A gente só estabelece a regra que a gente tem certeza que a gente vai conseguir bancar a consequência. Se a gente não tem como bancar a consequência, não dê essa ordem. Se você acha que você vai ficar com peninha, ou então a vovó vai se intrometer e vai dar um fuzuê danado, não dê a ordem. Tá certo? Então pensa bem antes, principalmente quando a gente está na rua, ok? Por quê? Porque se a gente fez um combinado, a gente deu a ordem, a gente estabeleceu a norma e ele descumpriu, e eu não atuei, e eu ignorei, isso é um salvo-conduto para ele passar a não se comportar bem. Para ele descumprir toda e qualquer norma que a gente venha apresentar para ele. Tá bem? Muito bem. Então, né, esses 4 comportamentos que a gente vai procurar evitar, que são as nossas respostas inseguras. Mostrando que nós estamos inseguros, que a gente não sabe o que faz, né? Eu não sei onde que enfia minha cabeça. Como é que eu resolvo isso? Eu vou ignorar o que ele está fazendo, ou eu vou fazer uma pergunta bem idiota, quantas vezes eu tenho que repetir, ou eu simplesmente afirmo aquilo, ou eu fico implorando, pedindo. Então, nada disso a gente pode fazer. Nada disso, ok? Muito bem. O segundo conjunto de atitudes, né, que a gente tem que procurar evitar ao máximo, tá? São as respostas agressivas.
respostas agressivas. Acontece, a gente sabe que acontece. Olho do furacão, a gente se sente frustrado, ninguém obedece, tá aquela coisa louca, a gente já tá cansado, já tá irritado. Vai sair uma resposta agressiva. Vai sair. Tá certo? Então, o que a gente tem que estar muito atento, né? Quanto mais a gente grita, mais a gente transmite para o nosso filho a nossa fraqueza. Entendam isso. Na hora, ele pode até paralisar. Na hora, ele pode até obedecer. Meio que de pânico, tá certo? Mas a mensagem que fica é o nosso descontrole. É a nossa fraqueza, tá certo? E isso faz com que a gente perca a autoridade. Pode reparar. Quanto mais a gente grita e eles respondem ao grito, mais a gente passa a gritar. Mais eles passam a só obedecer, a só fazer as coisas à base de grito. Então, é um caminho sem fim o caminho do grito. Tá certo? Então, vamos procurar, né, segurar esse grito, tá? Outra questão também com o grito é que a criança, ela se afasta, né? O grito faz com que a criança emocionalmente se distancie dos pais, tá? Por quê? Porque de alguma maneira aquilo representa para ela uma rejeição dos pais, tá bem? Então, grito a gente vai procurar evitar ao máximo, tá certo? Muito bem. Vamos também evitar usar frases que rebaixem os nossos filhos, tá? Ah, esse menino é uma peste. Ô peste, para com isso, sossega danado, né? Ô que desgraça de menino bagunceiro. Mas você é chato, hein, moleque? Ô que menino chato, né? Ô que menina desobediente, não aguenta essa menina desobediente. Gente, né? Isso é uma agressividade, né? A gente rotular o nosso filho, né, de peste, de bagunceiro, de chato, de desobediente, e com toda a carga de frustração que a gente coloca ali na hora, né? Isso é uma agressão, né, com as crianças. Então isso não constrói, tá? Não constrói um bom relacionamento, pelo contrário, né? Vai afastando os nossos filhos, tá? Outra forma também, outra resposta agressiva, tá? É quando a gente declara a nossa perda total do domínio, né? Ai, você me deixa louco, eu tô louca, eu tô ficando doente, eu não sei mais o que eu faço, né? Dá aqueles gritos, aí mexe mão, bota a mão no cabelo, né? Ah lá, descabelo. Então, né, isso é um descontrole nosso, acontece, mas a gente vai segurar. Por quê? Porque isso vai só minar a nossa autoridade, tá certo? E vai afastar o nosso filho da gente, tá? Não vai fazer com que ele queira obedecer. Só na hora ele dá aquela paralisada, fica ali, meu Deus do céu, minha mãe realmente, né, precisa de uma camisa de força. Outra coisa, né, dentro desse grupo de respostas agressivas que a gente vai evitar, são as ameaças sem conteúdo. Menino, não faz isso, você vai ver o que vai te acontecer, né? Vai ver o quê? Vai acontecer o quê? Né? Se é uma regra de jogo, ele sabe o que vai acontecer, você não precisa nem ameaçar, ok? Você já combinou com ele, ele sabe. Né? O você vai ver é uma ameaça sem conteúdo, né? Olha, se você continuar, me aguarde, né? Aguarda o quê? Né? Cadê o conteúdo disso? Cadê a instrução disso, né? Então, se você voltar a fazer isso, né, pior ainda, eu vou falar com seu pai. Né? Então, essas ameaças sem conteúdo também, totalmente fora de propósito aqui pra gente. E para encerrar, dentro dessas reações, né, agressivas que a gente tem que tentar ao máximo evitar, são os castigos excessivos, tá certo? A mãe se perde, o pai se perde, tá desesperado, do olho do furacão, 1 mês sem sair de casa, 1 mês sem sobremesa, né? 1 ano sem televisão, 1 ano sem visitar o fulaninho. Cara, essas coisas excessivas, né? Essas doses cavalares, né? Cara,
Você não vai bancar isso, você não vai cumprir isso. Isso só vai servir para te desautorizar depois. A criança vê, deixa o papai falar um mês. Não dura nem meia hora. Daqui a pouco eu faço uma quijumba aqui, ele já me bota na frente da televisão. Tá certo? Então, cuidado com esses castigos, né? Excessivos, prolongados, né? Por quê? Porque você não vai bancar isso. Você não vai bancar e só vai piorar. E por último, os castigos físicos, ok? Então, em geral, o castigo físico, ele é o resultado de uma explosão do pai e da mãe, né? É uma reação intempestiva, sem pensar, sem controle, e acaba que a gente pode, de verdade, né, até mesmo machucar o nosso filho e depois se arrepender amargamente por isso, tá certo? Então, a gente precisa, né? Muitas vezes, né? Uma palmada bem dada. Ok, uma palmada bem dada. Se você estava ali no total controle da situação, você sabia o que você estava fazendo, você deu uma palmada só de efeito moral, digamos assim, né? Que nem doeu, né? Foi aquela coisa da criança dar um susto, né? Mas, em geral, não é isso, né? Quando a gente parte para uma agressão física, a gente dá um beliscão, dá um puxão de orelha, né? Dá um puxão de cabelo, é um total descontrole nosso, né? E a gente se arrepende amargamente disso, tá bem? Então, o que a gente faz, né? Numa situação como essa? Adriana, então o que eu faço? Eu tô no meio, tô nessa confusão aí, né? No olho do furacão, o que eu faço, né? Cara, respira, sai de perto. Deixa, o negócio já aconteceu, já tá pegando fogo. Você não tem a menor condição de se controlar. Sai de perto. Vai pro banheiro lavar o rosto. Entendeu? Vai beber uma água, acalma a tua cabeça, acalma o teu coração para você tomar a frente como um adulto. Tá certo? Se tem um outro adulto ali, se o pai tá junto, né? Vai, assume aqui porque para mim deu hoje, tá? É melhor do que a gente, né, sair atropelando dessa forma, ok? Muito bem. Então, vamos falar agora, tá? Gente, vocês desculpem, eu tô meio correndo assim, porque eu quero passar tudo hoje para vocês, tá? Em geral, essa aula eu faço em 2 módulos, tá? Mas eu quero fazer uma coisa completa para vocês. Os pais do colégio, né? Essa formação vai ficar gravada, vocês vão ter acesso depois da gravação, vai ter acesso a esse material, né? E o pessoal que está assistindo aqui no Instagram, né? Quando acabar, eu vou explicar para eles como é que eles podem também, conforme for, ter acesso a esse material, tá bom? Então vamos lá. Então por isso que eu tô assim um pouco correndo, porque eu não quero ficar aqui até 11 horas da noite com vocês, porque eu sei que vocês estão cansados, tá? Então vamos lá. Comunicação eficaz. Como é que eu vou, né? Que técnicas que eu posso usar no meu dia a dia, tá? De forma permanente para eu me comunicar com meu filho, né? Então, primeira coisa, eu usar uma linguagem assertiva e clara. Ou seja, eu tenho que me dirigir ao meu filho, eu tenho que usar frases diretas, frases assertivas, eu tenho que ser, né, eu tenho que ir no ponto, eu tenho que mirar o ponto, eu tenho que saber o que eu quero, tá certo? E comunicar exatamente o que eu quero. Não deixar dúvidas, tá certo? Quanto ao conteúdo do que eu tô falando, tá bem? Então, ou seja, eu tenho que dizer exatamente para o meu filho aquilo que eu quero que seja feito, ok? Então, por exemplo, né? Meu filho, eu quero que você arrume o seu quarto neste exato momento, tá? Dependendo da idade da criança, né? Não adianta eu virar para ele e falar assim, olha, eu quero que você arrume o seu quarto, tá? E dependendo do temperamento, então, nossa mãe, eu quero que você arrume o quarto. Não, linguagem assertiva e clara. Eu quero que você arrume o seu quarto neste exato momento, ok? E fica olhando para ele, né? Dá aquela encarada assim de... pode ir lá, pode ir lá. Ou então, olha meu filho, você tem exatamente... Olha, os termos que eu uso, né?
eu sou cirúrgica, eu vou no ponto. Você tem exatamente 5 minutos para guardar os seus brinquedos e vir jantar. Eu não dou margem. Eu não imploro. Você tem 5 minutos, já está combinado. É regra do jogo. Eu te aviso toda vez que for para jantar. Eu te aviso 5 minutos antes, que é para você poder guardar o brinquedo, os seus brinquedos com muita calma e tranquilidade. E a gente não atrasar o jantar. A regra do jogo já foi estabelecida. Quando deu os 5 minutos, eu chego lá e falo, olha, faltam exatamente 5 minutos. Então você tem esses 5 minutos para arrumar os seus brinquedos. Pode começar. Tá certo? Ou então, né? Estão lá brigando. Tá brigando com o irmão. Meu filho, para de implicar com o seu irmão agora. Agora. Não é daqui a 5 minutos, não é depois, não é amanhã. É agora. Então, é essa linguagem assertiva, clara, do que eu quero que aconteça. No tempo que aconteça. Tá certo? Então, eu não preciso gritar. Não preciso. Mas eu preciso ser firme. Eu não vou implorar. Tá certo? E eu preciso também do quê? De ter as regras, que a gente viu lá no início, as regras do jogo estabelecidas. A criança não pode se sentir perdida. Peraí, mas por que 5 minutos? Pô, da onde que minha mãe tirou 5 minutos? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? A criança não pode ficar perdida assim. Foi combinado, então pronto. Eu estou dando continuidade ao que foi combinado, tá certo? Se a criança lá, né, enrolou, você tá percebendo que a criança tá enrolando ali. Olha, meu filho, né? Olha, mamãe entende que você queira continuar brincando, tá? Mas já tá na hora de comer, tá bom? Tá na hora de comer. Vai lá, guarda o seu brinquedinho agora, né? Olha, senão seu irmão vai ter que ficar esperando o papai. E aí não cabe muita justificativa, não cabe muita explicação, tá? Já foi combinado, então vamos lá. Eu entendo que você queira brincar, mas vamos lá, tá na hora, arruma, tá? Depois, transmitir mensagens também sem palavras, tá certo? Então a gente usa as palavras adequadas, tá? Eu transmito aquilo exatamente que eu quero que a criança faça, tá? E agora a minha expressão corporal, o meu tom de voz, o meu olhar, eles têm que transmitir firmeza. Aquela firmeza que eu sei o que eu estou pedindo. Porque eu sei que isso já foi combinado. Porque eu quero o seu bem. E a mamãe está aqui para fazer com que se cumpra a consequência caso você faça uma má escolha. Né? A gente pode depois lembrar para a criança, olha, presta atenção, né? Espero que você faça uma boa escolha, né? Então, tomar esse cuidado, né, com essa linguagem corporal de não levantar a voz, tá? Não levantar a voz, falar de uma forma firme, mais calma, né? Transmitir tranquilidade. Eu não posso mostrar ali que eu estou desequilibrada, não. Tranquila, né? Com aquela segurança eu posso estar tremendo por dentro, né? Porque eu estou agora implantando isso com meu filho que é mega desobediente. Vou tentar implantar isso amanhã, eu vou falar, mas eu tô assim tremendo por dentro. Opa, segura, nada de tremer por dentro. Mostra que você tá segura, né, que você sabe que ele vai fazer uma boa escolha, tá? E de preferência, olhando no olho da criança. Um olhar decidido da mãe no olho da criança, dificilmente essa criança escapa. Dificilmente essa criança descumpre, tá bem? Vamos lá. Muito bem. Às vezes pode acontecer, tá? Da criança, né, um pouquinho maiorzinha, dependendo do temperamento, dependendo da forma como você já vem lidando com ela há algum tempo, ou seja, você vem passando a mão na cabeça dele, você vem deixando ele de desobedecer, né? Você vem implorando, ou você vem gritando, você vem ameaçando. Então pode ser que essa criança leve um tempo, né, para absorver essa sua nova forma de comunicação, tá? Então pode ser que ela chegue ali, né, e não te ouça, não faça uma boa escolha, finja que não tá nem te ouvindo de fato, continua ali sem te obedecer. Então o que você pode fazer, tá? A gente pode no máximo, tá, repetir, presta atenção, hein?
Presta atenção no que eu vou dizer, porque depois vocês falam, ah, não, Adriana, você falou que eu podia repetir, eu repeti 30 vezes a ordem. Não pode repetir 30 vezes a ordem. Se a criança é pequena, vamos lá, de 1 até 3 anos, eu posso repetir a ordem até 3 vezes. Depois da terceira, eu conduzo a ação. Até 3 anos. 4 anos para cima, eu repito, mas depois, na 4ª vez, tá? Dependendo da sua paciência. Às vezes tem mãe que na 2ª já manda ver, tá? Na 4ª, eu aplico a consequência. Tá certo? Então, vamos para um exemplo prático, tá? Vou encenar aqui uma situação. A mãe chega, tá? Com calma, com firmeza, para falar com o filho que não quer interromper a brincadeira para vir jantar. Ele tá lá brincando, tarará, tarará, e a mãe fala, olha, meu filho, eu entendo que você queira continuar aí brincando, mas já tá na hora de comer, tá? Eu quero que você guarde os seus brinquedos agora e venha jantar, ok? Aí o filho vai causar um tumulto, né? Ah, porque sempre sou eu que tenho que guardar os brinquedos. Meu filho, a questão não é essa, que é sempre você. Digamos, tem um irmãozinho lá. Ele não quer parar a brincadeira, mas aí ele também não vai jantar, ele joga a culpa no irmão. Ah, então que o meu irmão arrume, né? Na verdade, ele quer desobedecer, ele quer evitar ir jantar, tá? Então ele vem com esse papinho, né? Porque sempre sou eu, vítima cruel, né? Porque sempre sou eu que tenho que ajudar a guardar os brinquedos. Porque eu sempre sou eu. Olha, meu filho, essa não é a questão. A questão é, você precisa guardar os brinquedos agora para jantar. Mas foi o meu irmão que espalhou tudo, não fui eu que espalhei. Olha, isso aí é um outro ponto. A questão agora não é essa. A questão é, você guarda os brinquedos agora pra gente jantar. Acabou. Acabou. Então, se depois dessa, né, ele retrucou 2 vezes, eu vou deixar ele retrucar 2 vezes. Ele retrucou 2 vezes e não fez, o que eu vou fazer? Se ele tem menos de 3 anos, eu vou lá e falo, vem cá, meu amor, vem cá. Pega o seu brinquedinho aí. Pega. Pegou o brinquedinho? Muito bem. Agora coloca nessa caixinha aqui o seu brinquedinho. Isso, muito bem. Agora pega esse outro brinquedinho aqui, ó. Coloca ali, ó, na estante. Isso, meu filho, muito bem. Então você conduz a ação. Tá certo? Agora, se ele é maior, se ele já tem 4 anos, você não vai ficar nessa de conduzir a ação. Você vai cumprir com a consequência. A consequência, sei lá, isso depende de cada família, ok? Então a consequência é, não janta, pode ir direto pra cama. Pode ir. Pega suas coisas, vai lá, escova teu dente, bota teu pijama, né? Já tem 4 anos, consegue fazer isso perfeitamente sozinho, ok? Vai lá, escova seu dente, bota o pijama e pra cama. Dorme com fome hoje. Tô vendo que não quer jantar. Pronto, vai lá e janta com os outros, toca a sua vida e deixa ele lá. Tá bem? Então é assim. Assim. Né? Se a criança não cumpre na hora, eu ainda deixo ela fazer ali dar uma replicada, eu fujo, eu não entro no embate, eu não respondo a ela. Não, mas você também brincou, o seu irmão é menor do que você. Eu não vou dar continuidade a essa confusão que ele está querendo armar. Tá certo? Eu simplesmente desvio o foco. Né? Olha só, a questão não é essa, a questão é, arruma o brinquedo para jantar. Olha só, a questão não é essa, a questão é, arruma o brinquedo para guardar. Vem cá, arruma agora, pode arrumar. Entendeu? Ou então, vai lá pro seu quarto, agora, pode dormir. Pronto, acabou. Tranquila, sem alterar a voz. Olha que maravilha. Muito bom, né? O que mais? Pode ser que, ao invés de replicar, né, de entrar nessa, de jogar a culpa no irmão, falar que tá com dor de barriga, não, minha mão caiu, eu não posso guardar o brinquedo, né? Se ele vem com uma agressividade pra cima de você, tá? Porque ele pode virar e falar assim pra você, mamãe, você é muito chata, né? Aí na hora, como assim? Você me chamou de chata? Não, tranquila. Olha, meu filho, pode ser que você ache, você não vai falar, realmente eu sou chata. Não, você vai dar o direito dele de pensar isso de você. Olha só, meu filho, você pode
achar que eu sou chata, tá certo? Mas a questão é, guarda o brinquedo e vem jantar. Mamãe, você é malvada. Meu bem, você pode achar que eu sou malvada, mas a questão agora não é que eu sou malvada ou não. A questão agora é, guarda o brinquedo e vem jantar. Tá certo? E aí a mesma coisa da outra, né? Se ele é pequenininho, vai lá, conduz, bota pra fazer. Se não, aplica a consequência. Tá certo? Então não entra na disputa. Não entra nessa disputa, não vai querer corrigir ele agora porque ele chamou de chata e de malvada, tá certo? Você vai dar o direito a ele de poder achar que você é. Depois, num outro momento, tá certo? Na hora de dormir e tal, você pode resgatar isso e falar, poxa filho, né, aquela hora lá antes do jantar, você falou que a mamãe era chata, né? Você sabe que a mamãe faz isso pro seu bem, não sabe? Ah, é, mamãe, eu sei e tal. Poxa, você sabia que a mamãe ficou um pouco triste com isso, né? Eu acho que eu mereço um pedido de desculpas. O que você acha? Aí ele vai, te pede desculpas e pronto, tá tudo resolvido. Ok? Muito bem. Tem uma outra coisa aqui, tá? Só que isso aqui eu vou pular agora. Isso aqui é muito chato. Técnica da extinção. Essa aqui é a que eu mais gosto. Adoro. Colérico adora fazer isso, né? Ou seja, tá um comportamento ruim, né? Geralmente, né, as crianças com uma má conduta, elas gostam ali, né, de plateia. Então você tem plateia para ver ela fazendo besteira. O que acontece? Ela vai continuar fazendo besteira. Se tem plateia para bater palma, né, ela vai continuar fazendo. Então, como é que a gente extingue um mau comportamento, né? O que a gente faz? A gente não dá plateia para a criança, né? A gente simplesmente sai de perto, né? Se tá na rua, sai de perto ou tira a criança do foco de atenção, tá certo? Olha só, levanta daí, vai lá pro seu quarto. Esse comportamento aí não tá nada bom, nada bom. Vai pro seu quarto agora. A hora que você achar que você tem condição de se comportar bem, você pode voltar. Vai lá pro seu quartinho. Então você extingue o comportamento. Você não vai entrar ali numa de convencer, de conversar, parará, né? Se é um comportamento que está muito ruim, né? Você extingue aquilo. Como? Você tira a criança, tá certo? Ou, né, você está no meio da rua, como é que for, você sai de perto, larga a criança sozinha, né? Lógico, né? Ai, não, tá na beirada da calçada, eu vou sair de perto, meu filho vai sair correndo pro meio da rua e vai ser atropelado. Lógico que não, né? Em algum lugar que você possa sair de perto e a criança vai desesperada atrás de você porque saiu a plateia que ela tanto precisava. Tá bom? Muito bem. E toda vez, né? Então, pra gente ir encerrando aqui, né? Toda vez que a nossa criança se comportar bem, que ela fizer uma boa escolha, que ela cumprir a regra do jogo, o que cabe, né? Cabe um elogio, cabe um reconhecimento, né? Cabe mostrar para ela que você ficou ali feliz, que de fato ela fez uma boa escolha, que aquilo vai ser bom tanto para ela quanto para você, quanto para o resto da família, tá certo? Agora, o elogio, ele deve ser pensado e medido de acordo com o nível do esforço da criança. Então você viu que a criança se esforçou de fato, que aquilo ali custava para ela obedecer, mas ela foi lá e obedeceu, né? Então você vai dar um reforço maior. Se for uma coisa mais simples, né, você faz um elogio simples, tá? Não vai fazer um baita de um elogio e a criança fez um fataquinho de esforço, tá? Né, tem que ser, né, assim, frases simples, né? Muito bem, meu filho. Tô muito satisfeita. Você arrumou seus brinquedos sozinho. Você fez uma boa escolha, né? Nossa, filho, você hoje está de parabéns. Comeu tudo sozinho, né? Nossa, muito bom. Tomou banho no tempo certinho. Tô orgulhosa de você hoje, hein? Pronto. Né? É um reconhecimento, mostra que você está feliz, mostra que você está orgulhosa,
mostra de fato que você reconhece que ele conseguiu, né? Nossa, tá grande, hein? Tá ficando grande, hein? Espertão você, pô, bacana, tá? É isso, de preferência, da mesma forma, você vai olhar no olho, tá? Vai olhar no olho dele na hora que você for elogiar, né? De preferência, se durante o dia ele teve um comportamento muito bom, você estava trabalhando aí dele não brigar com o irmão. Passou aquele dia, você soube que ele não brigou com o irmão, ou que você estava ali, você viu que não brigou com o irmão. Na hora que o pai chega em casa, né, você vai chegar, papai, você não acredita. Hoje o Joãozinho, nota 10, não brigou com o irmãozinho. Olha, eu fiquei tão feliz, papai. E aí o papai, nossa, Joãozinho, que maravilha, hein? Que coisa boa, filho. Nossa, isso é muito bom, tá? Então, sempre isso. Se o casal, se a família tá trabalhando um determinado comportamento ruim e a criança começa a melhorar, sempre um faz o elogio na frente do outro e o outro reforça, né? Isso traz autoconfiança, isso traz uma alegria muito grande para a criança e anima que ela permaneça com esse bom comportamento, tá? Aqui nós temos ainda ações corretivas. O que seriam essas ações corretivas, né? São ações que estão ligadas diretamente, né, ao tipo de desobediência que a criança fez, né? Então, por exemplo, ela sujou a parede. Você tem uma norma em casa, você tem uma regra da casa que não se escreve, não se desenha em parede. Aqui nessa casa se desenha e se escreve em papel. Tá? Qual é a consequência? Limpar a parede. Então, o que a criança sujou, ela vai sempre ter que limpar. Tá? Se sujou qualquer coisa da casa, né, não é você que vai limpar, é a criança que vai limpar. Mas se ela é muito pequenininha, ok, você vai limpar, mas com a ajuda dela. Né? Ela tendo esse entendimento que ela precisa limpar tudo aquilo que ela sujou, tá certo? Isso. Então essas ações, né, que seriam as consequências, digamos assim, a gente tem que procurar sempre fazer com que elas sejam proporcionais. Né? Isso que eu já tinha falado ali anteriormente. E aplicadas, né, as consequências, elas devem ser algo que a gente possa aplicar imediatamente, tá? Então, a consequência de não vir jantar naquele momento não pode ser alguma coisa que vai acontecer amanhã. Olha, então amanhã você não vai... Não, tá certo? A consequência, em geral, é pra gente aplicar imediatamente. Ele já tem que perceber... Tá? Ele já tem que sofrer, né? Sofrer, entre aspas, aí, essa consequência da má escolha que ele fez. Tá? A consequência tem que vir na hora. Né? A gente não pode adiar, a gente não pode deixar para depois. Tá certo? E uma regra de ouro. Tá? A gente nunca pode cancelar, tá, uma ação corretiva. Se eu estipulei, tá certo? Que a criança ia sofrer uma consequência, tá? Eu falei, olha, vai ficar, sei lá, sem a sobremesa. E aí daqui a pouco eu fico com peninha, porque a criança chora, porque a criança implora. E ela fala, eu nunca mais vou atrasar para o jantar. Eu prometo, deixa eu só tomar o sorvete dessa vez. Eu não quero ficar sem esse sorvete. Mamãe, pelo amor de Deus. Aí você vira e fala... Então tá bom, dessa vez eu vou perdoar. Errado! Não tem dessa vez eu vou perdoar. Se você já falou, se aquilo foi estipulado e você já falou que ela ia ficar sem, não pode voltar atrás. Por mais que te doa, não pode voltar atrás. Você vai falar, filho, eu tô vendo que você tá sofrendo mesmo, tá vendo? É isso que acontece quando a gente faz uma má escolha, não é nada bom pra gente. Mas eu tenho certeza que da próxima vez você vai pensar bem e vai fazer uma boa escolha. Quem sabe semana que vem a gente não tem de novo esse sorvete de chocolate aqui em casa? Pode ser, né? Ou na outra semana, né? Não dá mole.
Não dá mole, gente. Isso vai ajudar, tá certo? Isso é para o bem deles. A gente tem que entender que isso é para o bem deles. Depois, tá certo? Perdoar e esquecer. A criança fez uma má escolha, ela teve um mau comportamento, né? Chegou de noite, botou na cama, foi dormir. Perdoa tudo aquilo. Ela é uma criança, esquece aquilo. Amanhã é um outro dia, tá certo? Então, mães coléricas, mães melancólicas não vão ficar cobrando do filho eternamente aquele mau comportamento de ontem. Não, porque ontem esquece o ontem. Ontem passou. O que interessa pra gente é o dia de hoje. Hoje eu tenho certeza que você vai colaborar. Hoje eu tenho certeza que você vai se esforçar muito para seguir os nossos combinados, né? As nossas regras do jogo, né? Pensar no dia de hoje. Tá bem? Acabei, gente! Nem acredito, hein? 1h e eu consegui falar. Agora vocês conseguiram entender alguma coisa? Acho que nessa velocidade que eu falei, vocês ficaram lá na primeira, hein? Conta pra mim. Deixa eu recuperar aqui a carinha de vocês. Ih, olha, tem um monte de coisa aqui no chat, porque eu tava acompanhando aqui a minha tela. Devem ser apresentadas em um momento específico ou de acordo com as ocorrências que surgem. Então, boa pergunta aqui no chat, gente, né? As regras vão ser apresentadas no momento específico ou de acordo com o que surge? As duas coisas, tá? Então, tem questões que tem que ter regra clara desde o início, né? Tudo relacionado a autonomia, alimentação, ordem e higiene, tá? Sono, alimentação, ordem e higiene, isso tudo tem que estar combinado. Isso tudo tem que ter regra clara, tá certo? A hora de ir pro banho, a hora de comer, a hora de dormir, né? Como se come, como se toma esse banho, como se dorme, o tempo que se leva para tomar esse banho, o tempo que se leva para comer, tudo isso tem que estar combinado, tá certo? Agora, outras questões, à medida que a gente vá, né, no nosso dia a dia percebendo, a gente vai negociando, vai criando as regras e vai jogando para eles, tá certo? E isso, saída de casa, tá? Ambiente novo, procura preparar essas regras, procura preparar esse comportamento, né? E da missa, né? Precisa ter um conjunto de regras para eu poder ir à missa. Vai numa festinha, ultimamente nem tem mais festinha, né? Mas quando a gente puder voltar a ter festinhas, vai para uma festinha, regra para se comportar na festinha, né? Vai para o clube na piscina, regra de comportamento na piscina. Vamos ao shopping fazer compras, regras do shopping. Não é para ficar pedindo chocolate, não é para ficar pedindo sorvete, blá, blá, blá. Cria-se as regras. Apresenta-se para a criança, né? Antes do tumulto, antes da briga, antes da confusão. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Gente, se vocês quiserem, vocês podem abrir também o microfone aqui para perguntar. Deixa eu ver aqui. O pessoal do Instagram também que está acompanhando, né? Depois, deixa eu ver aqui. Gente, eu fixei a minha imagem, agora eu só me vejo, não consigo ver a cara de mais ninguém. Aqui, não. Ah, agora eu consigo ver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, amanhã, o pessoal da escola vai estar recebendo por e-mail, tá? Toda essa aula de hoje. Tudo em tópicos, organizadinho, bonito para vocês. O pessoal que me acompanhou aqui pelo Instagram vai poder receber isso também. A live eu não sei se eu vou deixar salva, tá? Tô pensando aqui, vou ver como é que eu vou fazer. Mas esse material, para quem assistiu, eu vou deixar um link, tá? Lá na descrição do meu perfil, para vocês deixarem um e-mail e poderem receber o material dessa live, tá bom? Não sei se o link já tá lá. Se não tiver agora à noite, vocês procurem amanhã de qualquer forma. Procura hoje. Se não tiver, amanhã vocês tentam, mandam um e-mail que eu mando esse material para vocês que acompanharam aí pelo Instagram. Tá bom, gente? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Quero animar todos vocês a começarem a colocar isso em prática, tá? A ideia hoje é trazer a prática para vocês. Se na minha casa tá muito tumulto, é muita desobediência,
Não vai também sair querendo colocar trocentas regras para absolutamente tudo ao mesmo tempo. Não. A gente tem que ter as regras para tudo, mas aos poucos. Se a gente não foi, à medida que eles foram crescendo, a gente não foi definindo isso, tá? Agora a gente vai começar e vai colocando aos poucos. À medida que eles vão respondendo, à medida que eles vão, entendendo como é que esse jogo funciona, a gente vai apresentando, mais regras, tá certo? E sempre tomando o cuidado, para a gente usar a comunicação assertiva, não usar a comunicação agressiva, tá? Também tem uma dúvida aqui, sugestão de consequência para os que não dormem no horário. Por que uma criança não dorme no horário? Uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ela pode escolher não dormir no horário? Pode. Estando deitada na cama. Essa é a única possibilidade. Meu amor, você não quer dormir nesse horário? Não tem problema. Deita na sua cama e fica aí, deitadinho, olhando para o teto até a hora que você quiser dormir. Agora, ir para a cama exige um horário. A gente tem que ter uma rotina, tá certo? Então, aquilo que eu já converso com vocês, aquela rotina de ir para o quarto, 10, 15 minutos com a criança, dar toda atenção, carinho, beijo, abraço, massagem, música, leitura, blá, 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 acabou? Beijo, boa noite. Não quero dormir. Ok, amor, você não precisa dormir. Fica deitadinho aí olhando pro teto. Conta carneirinho, reza o terço, conversa com suas bonecas, não tem problema. Agora, não pode atrapalhar os seus irmãos. Deitadinho, barriga pra cima, barriga pra baixo, do jeito que você quiser. Mas, deitado no quarto, acabou. Tá certo? Os irmãos dormem no mesmo quarto e ficam enrolando, bagunçando, Então, a gente pode definir uma consequência. Olha só, tá? Se for para fazer bagunça, amanhã não tem história na hora de dormir. Eu tô vendo que a história tá agitando vocês. Eu tô vendo que a massagem tá agitando vocês. Então, eu acho melhor, amanhã a gente vir pro quarto e dormir direto, sem história. Tá bem? Ou então, sabe que eu tô desconfiada? Que essa bagunça aqui no quarto, sabe o que é? Foi aquela sobremesa. Menina, aquela sobremesa, que às vezes a mãe gosta de botar um docinho à noite, alguma coisa assim, Pega alguma coisa do que eles gostem, que vocês tenham feito antes, Ah, foi aquele jogo, foi aquela sobremesa, aquilo agitou vocês. Tenho uma ideia, amanhã eu vou cortar essa sobremesa para ver se vocês conseguem ficar mais calmos. Ou então amanhã eu vou cortar aquele nosso jogo de tabuleiro que a gente jogou antes de dormir, para ver se vocês ficam mais calmos. Tá certo? Então, joga para eles. Joga a escolha para eles. Eles vão, cara, se eu continuar aqui, de fato, amanhã, E aí você deixa eles tumultuarem lá. Sai de perto. Extinção do problema. Se tem plateia para ficar reclamando, fulano, se acalma, fulano, sossega, para na bagunça. Olha a plateia. Isso é plateia, ó. Batendo palma pro mau comportamento deles. Agora, se de fato tem um pequenininho, tá? O que a gente pode fazer? O pequenininho ali, coitado, tá perdido no meio daquele tumulto. Olha só. Esse pequenininho aqui tem todo o direito de dormir. Vocês querem fazer confusão? Não tem problema não. O pequenininho hoje, vai dormir em outro lugar. Tira o pequenininho, bota pra dormir em outro lugar. E a mamãe vai ficar com ele. Pronto, aí morre. Aí que eles vão morrer. Agora a mamãe vai ficar com ele. Lógico que ele não saiu do quarto. Tá? Agora, então isso. Eles não podem perceber que a gente está ali implorando para eles dormirem. Que a gente está ali implorando para eles se comportarem. Tá certo? Eles têm que ver que a gente tomou aquela decisão e que vai ser assim. Se não tem essa plateia, pode ser que em meia hora eles se acalmem, vão se acalmar e vão acabar dormindo. Tá? E no dia seguinte? Aí no dia seguinte cumpra-se. Olha, hoje não tem leitura, porque ontem vocês ficaram 1 hora de agito, tá certo? Ou então no dia de manhã, no dia seguinte de manhã cedo,
né? Eles vão acabar acordando um pouco mais tarde, alguma coisa assim, e aí vocês cortam alguma coisa de manhã cedo que eles gostem, né? Olha, ontem foi muito agito e tal, então hoje de manhã não tem isso, não tem aquilo. E já, caramba, que escolha péssima que a gente fez, tá? Então hoje a gente vai cortar, né? Na hora de dormir de novo ou no dia seguinte de manhã, tá? Deixa eu ver aqui. Sanguíneo tem dificuldade de fazer contato visual na hora da bronca? Sim, eles querem escapar. Sanguíneo quer escapar da bronca. Qualquer criança, tá? Então você vai com toda tranquilidade. Olha pra mim, eu tô conversando com você. Eu preciso que você me olhe, tá? Busca esse olhar. Pede pra ele de fato te olhar, tá? Adriana, você citou em um dos seus exemplos mandar a criança pro quarto. E quando a criança tem pavor de ficar sozinha no quarto? Então, ótimo, aí mesmo que ela vai se comportar, já que ela tem pavor de ficar sozinha no quarto, tá? Primeiro você vai ter que entender que pavor é esse. Por que ela tem esse pavor? Ela tá com medo de quê? Tá? Ela tem medo de ficar, de que apareça um bicho. Ela tem medo de que apareça um fantasma. Ela tem medo de que a estante do quarto caia em cima dela. Então, se ela tiver, de fato, um medo concreto, você precisa combater esse medo. Você precisa mostrar para ela que esse medo não tem cabimento. Minha filha, olha só, essa estante aqui, ó, ela não cai na sua cabeça. Filhota, fantasmas não existem, ok? Bicho não vai entrar nenhum aqui no quarto. Então, primeiro você tem que tirar esse medo. Agora, a questão, em geral, a criança tem pavor de ficar sozinha, né? Em geral, uma criança sanguínea, que não aguenta ficar sozinha. Ela precisa de gente para se relacionar. Então, essa é uma excelente consequência para ela sofrer ali de verdade, né? A escolha dela. Se eu não me comporto bem com os meus irmãos, eu vou ficar sozinha, tá? Mas aí é lógico, se você sabe que o seu filho tem essa coisa toda, você não vai deixar o seu filho meia hora sozinho no quarto. Dependendo da idade, ele vai ficar 5 minutos ali. Ou você mesma diz, olha, você vai ficar sozinho no seu quarto até você perceber, até você entender que você tem condição de voltar para o convívio. Na hora que você achar que tem condição de voltar para o convívio e se comportar bem, você pode sair do quarto. Pronto, tá na mão dele. Ele pode sair imediatamente, não quer nem ficar, não mamãe, eu vou me comportar muito bem agora. Eu já entendi, eu não quero ficar sozinha no quarto. Então tá bom. Aí você abre para a criança voltar ao convívio. Se ela desobedece novamente, se ela volta a bater no irmão, né? Que geralmente a gente tira do convívio quando tá aprontando, assim, né? Então se ela volta a aprontar, aí fica no quarto e você segura ele no quarto pelo menos uns 5 minutos. 5 minutos, gente. Não precisa mais do que isso. Ainda mais se a criança for sanguínea. Tá certo? 5 minutos. A criança maiorzinha pode deixar até 10 minutos. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Medo de escuro, medo de monstro. Então, medo de escuro, medo de monstro é a imaginação da criança. O sanguíneo vai ter essa imaginação. Aí você vai mostrar, olha só, apaga a luz e acende a luz. Apaga a luz e acende a luz. Mostra pra ela o que mudou, né, no escuro. Tá a mesma coisa, é só porque tá sem a luz, né? E a criança sanguínea que tem medo de escuro, a gente pode deixar uma meia luzinha assim no corredor, né, pra ela, uma luzinha de abajur fraquinha no quarto pra ela também. Também não precisa obrigar a criança pequena, bem pequena, que tem medo de escuro, a ficar dormindo totalmente no escuro. A gente vai, né, aos poucos vencendo esse medo da criança, fortalecendo essa criança, para depois ela poder dormir totalmente no escuro, tá? Não tem problema a gente fazer essa transição do escuro para elas, tá? Ó, aqui uma falou, essa consequência do quarto está super funcionando com a minha sanguínea. Gente, tirar sanguíneo de convívio é a melhor consequência pra gente aplicar pra eles. Melhor. E não precisa de muito tempo. Cara, ó, baixinho aqui. Funciona com os meus aqui, de 14 anos, de 16 anos. Às vezes o negócio começa a ficar mais quente, ó, pode sair da sala, vai lá pro seu quarto. Fica um tempinho lá. Vai refletir, vai pensar um pouquinho lá no seu quarto. No instantinho volta, calmo, tranquilo, querendo voltar pra conversa. Tá? Quando a criança consegue abrir a porta e sai, tá? Ela tá te enfrentando e você vai com aquele olhar firme e vai falar, olha só, você escolheu
Você escolheu ficar nesse quarto. Você podia não precisar ficar no quarto, era só você ter sabido se comportar. A gente havia combinado. Então você fica aí. Você acha que já está em condição? Se ela abriu a porta e quer sair, você acha que você está em condição de voltar para o convívio? Ai, acho, mamãe, agora eu vou me comportar. Então, eu vou confiar em você. Pode voltar. Tá certo? Mas aí, novamente, fez errado, volta e aí fica mesmo. Se ela ameaçar sair pro quarto, você vai falar com toda a firmeza. Pode voltar. A escolha foi sua, não foi minha. Volta para esse quarto agora. Vai ficar aí pelo menos 5 minutos. Quando der 5 minutos, eu volto aqui para conversar com você. Tá certo? E aí você fica, né, ali atenta. Não deixa ela sair de fato. A não ser que você perceba realmente, né, esse arrependimento, esse desejo real dela de se comportar bem, né? E não um desejo de simplesmente te desobedecer, de fazer o que ela quer fazer. Tá bem? E o melancólico que já gosta de reclusão? Então, o melancólico, ele dificilmente, vamos lá, gente, uma criança melancólica, dificilmente ela desobedece, tá? Uma criança melancólica, com as regras do jogo bem estabelecidas, é felicidade para o melancólico seguir regra. A segurança do melancólico está em seguir regra. Depois ele se torna, às vezes, um adulto mega, né, assim, mega chato no sentido, cadê as regras? Eu tenho que seguir regras. Não, isso aqui a gente não pode fazer, porque isso aqui não está na regra, né? Aquele que fica ali procurando vírgula da regra para poder seguir a vírgula da regra. Esse é o comportamento do melancólico, tá? Então, se o seu melancólico ele não está te obedecendo, é porque estão faltando as regras claras. Porque se tiver regra, ele vai obedecer, ele vai seguir, tá bem? E aí, no geral, basta uma conversa. Se mesmo assim, né, ele descumpriu um combinado, o melancólico, você não precisa tirar ele do convívio. Você chama ele ali no cantinho e fala, meu amor, você percebeu o que você está fazendo? Você está vendo que você está fazendo isso aqui de errado? Qual é o nosso combinado? Você faz uma recapitulação do combinado, você chama a atenção dele com tranquilidade, sem agressividade, tá certo? E ele na hora, ele se desculpa, ele volta e obedece. Tá certo? O melancólico você não precisa botar em quarto, não. Não faz isso com ele, não. E o colérico é aquela coisa, né? Que vocês já sabem. Meteu o colérico no quarto, se prepare, que vai explodir. A bomba vem pra cima de vocês, né? Então, os combinados com a criança colérica, tá? O ideal é que ela participe do combinado mesmo, para ela definir qual vai ser a consequência, tá certo? E em geral, o que a gente faz? Dica de ouro, hein? Essa dica aqui, $1 milhão. Presta atenção, presta atenção. Gente, já vai dar 10h30 e eu só tô respondendo coisa aqui, ó. Achei que fosse acabar na hora. Presta atenção nessa. Última dica pra gente poder acabar, pessoal, e dormir, que amanhã tem aula cedo. Presta atenção. Colérico. Você quer que ele melhore em determinado comportamento. Você tá estabelecendo as normas. Você vai chamar ele e vai falar assim, olha só, meu filho, eu quero estabelecer as normas aqui e tal, porque eu tenho visto que você e seu irmão têm brigado aqui um pouco, vocês estão se estapeando e tal. E a gente precisa definir aqui uma consequência, caso, né, vocês não consigam se entender. Principalmente pro seu irmão, sabe, meu filho? Você joga a questão no irmão, que ele vai defender, ele vai decidir, ele vai ajudar você a elaborar uma consequência para o irmão. Mas essa consequência, obviamente, vai servir também para quem? Para ele. Mas foi ele que definiu. Na hora que ele define pensando no irmão. Ah, não, mamãe, porque se ele bater, então, ele vai... A lógica você vai controlar, né? Ah, ele vai ter que ficar pendurado numa árvore de cabeça para baixo. Ô, meu filho, isso não dá, né? Então, se ele trouxer uma consequência que faça sentido, você, olha, tá ótimo isso. Então, vamos deixar essa consequência aqui para o seu irmão e também para você, caso aconteça. Porque eu sei que você, né, meu filho, você se esforça aí para não arrumar confusão com o seu irmão, não é isso? Você é o maior, né, em geral, né, o mais velho e tal e coisa, mesmo que ele seja o mais novo, tá? Bota ele para pensar na consequência pro irmão mais velho, não tem problema nenhum, tá certo?
E aí, na hora que acontecer, filho, como é que é mesmo, né? Qual é aquela consequência que a gente combinou? E que você escolheu, tá? Aí ele vai ficar, ele não vai ter pra onde correr, tá certo? Então, isso. Consequência para colérico, bota ele para definir, bota ele para participar, de preferência essa consequência para os irmãos, tá certo? E aí se ele vier com história, mas isso não é justo para mim, não é justo para você? Ok, o que seria justo então para você? O que seria então a consequência justa para você? Né? O colérico ele tem senso de justiça também. Então ele é capaz de ele mesmo na hora, até mesmo ele definir uma consequência ali para ele. Tá bem? Muito bem, gente. Passamos da nossa hora, tá? Contar até 3. Mas eu fico aqui, ó. Eu fico vendo a pergunta, eu não consigo ficar sem responder. Contar até 3 para a criança obedeça é falta de autoridade? É. É 1, 2... Não, você tem que dizer claramente. Olha, eu quero que você faça em 5 minutos. Né? Eu quero que você faça agora. Então eu quero que você faça em 3 segundos. 1, 2, 3. Tá? Mas você definiu, para você abrir contagem, né? Que eu brinco, né? Abriu contagem, você vai ter que dizer, olha, eu vou abrir contagem e eu vou contar até 10. Você tem até eu contar 10 para guardar esses brinquedos. E aí você vai. Mas com tranquilidade, não com um tom de ameaça. 1, 2, tá? Aí você foi clara, você foi assertiva, né? Você abriu contagem, mas você disse até quando você ia contar alguma coisa desse jeito, tá? Se 3... Se é para ela começar a obedecer, não serve. Ela tem 3 para resolver o problema. Então, você abre contagem de um tempo que dê para ela resolver e obedecer, resolvendo o que ela tem que fazer, tá? E não para ela levantar de onde ela está para começar a obedecer, tá bom? Muito bem, meninas. Então, Cláudia, você pode encerrar aqui pra gente, né, essa nossa transmissão aqui do nosso Zoom. Agradeço muitíssimo aí a presença de vocês, a paciência de vocês aqui comigo, tá? E espero vocês para a nossa próxima formação do mês de junho, ok? Beijinho, meninos! E a gente se vê. Deixa eu sair. Então, já saí da minha transmissão aqui do colégio. Para o pessoal que ficou comigo aqui no Instagram, vou fazer isso. Vou dar esse presente aí para vocês, que vai ser esse material, tá? Sobre essa nossa formação, essa aula de hoje. Material completo, lindo, maravilhoso. Um e-book para vocês. Porque eu quero vocês praticando isso também. Mão na massa. Eu vou tentar salvar aqui, não sei se eu vou deixar muito tempo isso aqui salvo, porque eu quero depois transformar isso aqui num bônus também. Mas eu quero dar isso para vocês que conseguiram aqui acompanhar hoje. E também para vocês entenderem que a partir de agora eu vou estar sempre dando essas formações e eu quero sempre vocês aqui comigo. Quem ficar comigo aqui no ao vivo vai receber sempre algum material, alguma coisa, não vai se arrepender. Tá bom, gente? Então, dá uma olhadinha, vê se já entrou o link lá para vocês me enviarem um e-mail. Vocês me dando um e-mail, eu mando para vocês. Ah, Adriana, eu já fiz inscrição uma vez com você lá na sua página. Não tem problema, bota o e-mail de novo. Só assim eu vou saber que você assistiu essa formação e que você quer esse e-book específico sobre autoridade. Tá bom? Então, vai lá. Quem já fez inscrição ou não, ó... Um monte de mãe aqui, ó, que viajou, que foi pra longe de mim, que eu tô morrendo de saudade. Tá aqui, hein? Letícia, beijão pra você. Cris também, um beijo pra vocês. Morro de saudade de vocês. Tá bom, queridas? Um beijo. Boa noite.